Será que algum guru tem a fórmula mágica para te tirar da onde você está e te levar para o lugar aonde você deseja chegar? Eu, durante algum tempo, acreditei que existiria alguém que tivesse a fórmula mágica, ou a ferramenta transformadora, que fosse me tirar da onde eu estou e me levar para onde eu quero. A verdade é que isso não existe. Depois de algum tempo dentro do autoconhecimento e ainda buscando me movimentar dentro da minha realidade, vou dividir com você o que eu tenho aprendido até aqui. Não saia desse vídeo, eu sou a Lindalva Novaes, sou terapeuta sistêmica e vou dividir com você um pouquinho da minha jornada no Lindalva Novaes Aprendendo a Viver. Faz um tempinho já que eu tô nessa jornada do autoconhecimento com regularidade, com disciplina. Há 6 anos eu não faço outra coisa. Eu acordo, cuido da minha energia, tento entender onde eu estou e o que está faltando entender, compreender, aprender, praticar para me movimentar para a realidade desejada. Aqui eu sempre falo de autoconhecimento, de cocriação, eu acredito em um universo paralelo, eu acredito que nós criamos nossa realidade e tenho tentado entender esse jogo da vida. Na minha jornada de autoconhecimento, eu sempre tive contato com mentores que cada um, à sua maneira, deixava claro que eles detinham o conhecimento que ia transformar a vida das pessoas. Não raro, eles eram a única fonte de sabedoria, o único caminho, sabe? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso sempre me incomodou em algum lugar, porque eu não acredito, e talvez seja só uma crença minha, eu não acredito que exista alguém que esteja completamente, 100% resolvido. Eu acredito que estamos num planeta escola e isso faz com que a gente siga aprendendo dia a dia. Estando dentro de um planeta escola, eu acredito muito no processo. Eu acredito que estamos cada um em algum nível de aprendizado, de consciência, e estamos nos movimentando dentro dessa consciência que cria nossas realidades. Dito isso, tenho mantido a minha energia, os meus esforços em tentar entender a vida. E eu deparei com alguns mentores e algumas ferramentas. Alguns mentores, a maioria deles, sempre diziam que era o único caminho, que a ferramenta que eles estavam apresentando resolveu toda a vida, que eles procuraram, mas quando encontraram essa ferramenta, a vida se transformou. E eu já experimentei o suficiente e sempre desconfiei dessa verdade absoluta. O que eu percebo na minha jornada é que cada ferramenta que eu ia conhecendo ia me dando mais conhecimento e é como se eu fosse pegando a minha malinha do gato Félix, sabe? Cheio de ferramenta, e eu conheci uma ferramenta e ela me ajudava para apertar um parafuso aqui e soltar um parafuso ali, e isso ia me trazendo mais consciência, mais conhecimento sobre mim mesma. Você já acompanha o meu canal, se você já viu outros vídeos, é comum eu dizer que as constelações familiares foi o caminho que mais trouxe solução para minha vida e por isso eu escolhi trabalhar com ele. Veja, o caminho que me trouxe mais solução, mas não foi o único caminho. Tanto é que eu falo aqui de outras ferramentas e eu tenho outras formações e eu trabalho com outras ferramentas. As constelações, ela é a base do meu caminho, entende? Ela, onde eu abri o caminho. E agora eu tenho tentado pavimentá-lo para trazer mais velocidade, para me trazer e tenho buscado ferramentas que me deem mais direção agora que eu já tenho esse caminho aberto. As constelações me traz para o centro, as constelações me ajudam a me trazer um senso, uma direção. Então, as leis sistêmicas guiam a minha vida inteira. Então, se eu tô na dúvida, se por um acaso eu não sei o que fazer, eu sempre vou olhar dentro da ótica sistêmica. E sim, eu tenho uma tendência a ver tudo pela perspectiva sistêmica, mas não é a única perspectiva que eu coloco, não é o único filtro. Ela é o maior filtro, mas não é o único. Então, como eu sou terapeuta vibracional também, tem algo que para mim é determinante pelos meus testes, que é o alinhamento da minha vibração. Como me manter alinhada vibracionalmente com o que eu desejo facilita a mudança da minha realidade. Então, eu sou uma curiosa, eu venho experimentando, e aí recentemente eu tô lendo um livro, né, O Corpo Deixa Marcas, e lá dentro a autora diz assim, ela cita, nem lembro se foi ela que falou, se ela citou alguém que disse que quando o terapeuta acredita num único caminho, ele tá tirando a chance do paciente se curar. Então, a frase não é exatamente essa, mas o conceito é esse. Que quando nós dizemos, olha, esse é o único caminho, essa é a única ferramenta que funciona,
a gente está perdendo o interesse em ajudar o paciente e a gente está mais preocupado em vender uma verdade ou nos vender. E eu acredito muito nisso, faz muito sentido com o que eu acredito, com as minhas desconfianças em relação a alguns mentores que dizem que é o único caminho. E eu também vejo pessoas que já chegaram lá, e quando eu chego lá, o lá é relativo, tá bom? Qual é a minha busca pessoal? A minha busca pessoal é me entender, já entendo muitas coisas sobre mim, entender a vida, e a minha jornada pessoal, kármica, é sobre o aprendizado com o financeiro. Então, o meu mapa kármico, né? Eu já fiz meu mapa cabalístico, e lá deixa bem claro que o meu desafio é o financeiro, porque em outras vidas, sim, eu acredito em outras vidas, eu não fui exatamente uma pessoa muito correta quando o assunto era questões financeiras. E que a minha jornada aqui é sobre a jornada financeira. Então, isso, quando eu soube disso, isso trouxe para mim um nível de tranquilidade, sabe? Porque eu vivia com esse questionamento, porque apesar de todos os esforços, apesar de todas as tentativas, apesar de toda a dedicação, o meu financeiro não destrava. Tô sempre no modo sobrevivência. E ainda hoje, dinheiro não flui, né, como eu gostaria. O que mudou, né, é a minha relação com o dinheiro. Então, hoje eu já não me desespero tanto, eu já não me angustio tanto. E quando eu digo tanto, significa que às vezes eu ainda me angustio. Desesperar não, mas ainda me angustio. Ainda porque a gente vive nessa realidade, a gente vive no 3D, tudo tem custo, tudo é ser pago, né? Então, nossa vida tem um custo. E eu tô nessa jornada de autoconhecimento e até essa questão de eu ter essa questão financeira ainda latente, ainda tendo que diariamente estar dando atenção para isso, faz com que eu também não consiga muitas vezes relaxar, sabe? E só buscar o autoconhecimento, porque a realidade me puxa. E aí, mesmo quando eu vou olhar para essa questão financeira, eu ainda olho da perspectiva emocional, energética, espiritual. E por que que eu olho dessa perspectiva? Porque eu passei boa parte da minha vida só estudando, trabalhando, e eu achava que isso ia mudar minha realidade. E não mudou, né? Aí eu entendi que o buraco era mais embaixo, que não era só sobre trabalho, estudo e esforço, que eu tinha que liberar algumas questões aí. Hoje, inclusive, eu estou olhando para questões kármicas, de limpeza de memórias ancestrais, de vidas passadas mesmo, ligada à culpa, para que eu possa liberar o meu fluxo financeiro. Onde eu estou hoje, ok? E aí, por que eu tô dizendo, nem sei, né? A gente vai para lá, volta para cá, mas os meus vídeos são fenomenológicos, eu trago, acredito que o que eu falo é o que vocês precisam ouvir de alguma maneira, alguém precisa ouvir. E aí eu quero deixar claro para vocês que não existe um único guru. Não existe uma única ferramenta que vá levar vocês de um ponto a outro. Não caia nesse conto do vigário de que alguém vai ter a ferramenta que vai mudar a sua vida ou que alguém vai mudar a sua vida. É verdade que ninguém vai mudar a sua vida. Só você mesmo. O que a gente existe são ferramentas, conhecimentos. Nós pagamos por acesso à maioria das ferramentas, muita coisa gratuita, mas quando a gente quer dar uma aprofundada, organizar os processos, a gente tende a pagar por eles. No passado eu investi em duas pessoas, né? Eu investi em duas pessoas para acessar dois conhecimentos, que cada um à sua maneira me trouxeram um pouco mais de conhecimento, outro me fez. Eu testei e eu falei, não sei se o caminho é exatamente esse, não sei se é pra mim. E aí a gente tem que entender que tem ferramenta que vai funcionar para um e tem ferramenta que não vai funcionar para outras pessoas. Por exemplo, as constelações familiares, ela não funciona para todo mundo. Por que não funciona para todo mundo? Porque nem todo mundo tem a disposição de olhar para a vida com realidade, com o nível de realidade que as constelações exigem. As constelações nos tiram das ilusões e elas nos trazem para a realidade. Então, claro que muita gente pode ficar preso no ai, a culpa não é minha, ai, não começou em mim, ai, eu tento, mas eu não consigo, ai, ela pode ser. É só que, para além dessas questões dos emaranhados sistêmicos, que podem nos puxar mesmo, essa linha invisível, esse elástico invisível, as constelações nos traz para olhar para a realidade. Quando a gente olha para a realidade, nós conseguimos muitos benefícios, muitos bons efeitos, muitos milagres, né? E quando eu digo que as constelações é a base da minha vida, do meu caminho, por isso. Porque as coisas que eu consigo resolver
a partir da perspectiva sistêmica, são coisas práticas, muito objetivas, que eu saio da ilusão, da dor e tiro a venda dos olhos, aí eu posso ver e falar, ah tá, cara, não era bem assim, ok, esse sofrimento eu posso deixar pra lá, não preciso mais estar nesse julgamento, não preciso mais estar nesse ponto de vista, não preciso estar nessa exigência. Então as constelações nos traz isso. Mas, por exemplo, os alinhamentos energéticos dos recursos vibracionais, eu faço todos os dias pela manhã para me ajudar a me manter energeticamente. A minha energia, quando tá bem, ela tá mais alinhada com os meus pensamentos. E até quando o meu pensamento tá todo bagunçado, que eu tô no meio de questionamento, tô no meio de uma crise, tô no meio de uma catarse, quando eu foco em alinhar a minha energia, eu dou uma centrada e aí eu consigo dominar um pouco a minha mente. Então, assim, não existe caminho milagroso. Existem processos, existem ferramentas. Não acredite em nenhum guru que vai te dizer que tem a fórmula mágica, que ele vai resolver toda a sua vida, que é isso que tá faltando. Amor, pode ter certeza que sua vida tá toda bagunçada? Tem muita coisa faltando. Não é uma ferramenta, não é um conhecimento, tem muita coisa faltando. Você tem que começar pelo começo. Algumas ferramentas gratuitas que estão aí no YouTube, elas são muito, muito maravilhosas, como o Ho'oponopono. Mantras da chama violeta é maravilhoso. As meditações gratuitas. E onde eu tô hoje, né? Onde eu, Lindalva, estou hoje. Hoje eu, Lindalva, que tenho uma tendência a ficar muito presa na minha cabeça, que eu tenho uma tendência a racionalizar. Sabe, gente que pensa demais? Eu sou esse tipo de gente que pensa demais, esse tipo de pessoa. E nós que somos desse jeito, a gente acaba lidando com um sofrimento emocional muito grande, porque os nossos pensamentos vão nos levando a emoções que vai nos trazendo para um looping de pensamento acelerado, de ansiedade, ou se você for do tipo que pensa o tempo inteiro no passado, você tende a ir para depressão, se você for do tipo todo que pensa no futuro, você tende a ir para ansiedade. Bom, eu já estive no lugar da depressão, não desejo para ninguém sair de lá, graças a Deus, então hoje eu fico vigilante. Quando eu percebo que eu estou, o meu pensamento é muito acelerado, muito ruminante, pensando sem parar, ou quando essas minhas inseguranças vêm, e as minhas inseguranças, elas sempre são no campo financeiro. Será que eu vou dar conta? Ai, será que eu vou ter trabalho? Ai, será que a minha carreira não vai acabar a qualquer momento? Eu sempre acho que em algum momento a minha carreira vai acabar e que esses pensamentos passam por aqui. Então, eu tenho que lidar com isso. Como eu lido com isso? Com a chama violeta, com o Ho'oponopono e com os alinhamentos energéticos, os recursos vibracionais me ajudam muito. Mas meditação, por exemplo, é algo que eu já tive momentos de estar meditando bastante. Hoje eu não estou conseguindo meditar. E aí eu tô trazendo o que eu tô usando hoje. Eu acredito muito no poder do nosso corpo, na nossa comunicação com o corpo. E hoje eu tô focada no meu corpo. Como assim focada no corpo, tá? Musa Fitness, não. É sair do meu pensamento, da minha cabeça e focar no meu corpo. E aí, para focar no corpo, tem várias ferramentas. Yoga, pilates, você pode correr, pode praticar esporte, pode ir pra academia, pode virar Musa Fitness. E eu tô escolhendo a dança. Uma porque eu adoro dançar e é algo que me deixava muito no presente, sabe? Quando eu lembro de fases da minha vida onde eu estava presente, 100% presente no flow, eu estava praticando esporte ou eu estava dançando. E aí hoje eu tô escolhendo pela minha logística, pela minha vida, dançar. Porque eu adoro dançar e porque meu corpo anda bem travado e aí eu tô procurando essa conexão maior com o corpo através da dança. Então tudo é um caminho, né? A gente vê cura, a gente vê sabedoria em tudo quando nós estamos dispostas a olhar, quando nós estamos com a nossa mente aberta. Isso que eu estou escolhendo agora. A dança vai resolver para todo mundo? Não necessariamente. A dança vai resolver a minha vida inteira? Provavelmente não. Mas ela é o caminho que eu estou escolhendo hoje para sair da ansiedade do futuro, da insegurança, do medo e para que eu possa encontrar de novo o meu estado de flow. Então, para a gente concluir esse vídeo, eu quero deixar assim, não se iluda, não existe uma única ferramenta, existem caminhos de solução, existem possibilidades, existem várias pessoas que detêm vários conhecimentos e cada uma delas vai poder te ajudar de um jeito ou de outro, e algumas não vão conseguir te ajudar, não é porque a ferramenta não funciona, é porque você não está alinhado com aquela ferramenta, entende?
Você precisa se conectar com a ferramenta, a gente precisa se conectar com o terapeuta, a gente precisa se conectar com aquilo que chega. E em vários momentos vocês vão perceber que vocês não estão prontos para uma ferramenta, e aí vocês escolhem outras ferramentas e depois aquela ferramenta volta para você, se apresenta e você fala, agora eu estou disposto. Para mim foi assim, por exemplo, a ayahuasca foi uma ferramenta que eu levei muito tempo para usar e tinha muitos preconceitos, muitas questões, e eu não estava pronta. E aí, depois de 4 anos e meio que a ayahuasca foi apresentada para mim pela primeira vez, e eu disse, não, 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 nunca, nunca, nunca. Depois de 4 anos e meio, eu estava aberta e estava pronta para viver a experiência com essa ferramenta. Então, só respire fundo. Não tem ninguém no mundo que vai poder te salvar, não tem ninguém. Uma única pessoa que vai ser o seu mentor e vai mudar a sua vida completamente. Não, o seu mentor é você. Não existe nada lá fora, está tudo dentro. Você só precisa acessar o seu conhecimento, fazer uma busca interna e escolher as ferramentas que vão te ajudar momento a momento. Algumas às vezes são mais paliativas, só para te manter respirando, e algumas vão te dar ferramentas para você mergulhar fundo, para você voltar e estar num lugar diferente. Eu sigo por aqui na minha busca, na minha jornada, tentando entender, tentando aprender a viver. Eu convido para você se inscrever nesse canal, compartilhar com os amigos, dar uma curtida, deixar seu quiser agendar o seu atendimento de constelações individuais, se você quiser o seu atendimento de alinhamento energético, é só clicar no link aqui abaixo, me chamar e falar comigo direto no WhatsApp. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.